Olá, eu sou Tomás Viceno Brasil. Eu estou aqui para apresentar o Formlab, o dispositivo de análise de solo, como utilizá-lo, componentes do dispositivo, bem como dicas de uso. Formlab, visão geral do dispositivo. Se olharmos mais de perto o Formlab, vemos que ele consiste em diferentes partes. Vamos dar uma olhada mais de perto de cima para baixo. Aqui em cima temos a alça com sua antena e GPS integradas, que permite as medições que sejam posteriormente verificadas no mapa. Tenha atenção que não são possíveis medições sem uma conexão de GPS com status de recepção, mostrando na linha superior no display. Depois vemos aqui em cima o display com o qual você pode operar o Formlab. Aqui ao lado o botão de ligar e desligar. O Formlab é operado por um display sensível toque. Todas as informações importantes são exibidas lá. Além da indicação da calibração necessária, você será guiado pelas etapas individuais de medição. E muito importante, nenhum resultado das medições será mostrado no display. Elas só poderão ser vistas após o upload completo dos dados para nosso aplicativo web. Mostraremos uma visão geral detalhada do display mais tarde. Em seguida, vemos aqui na parte inferior a entrada USB-C que é usada para carregar o dispositivo. Também há sensores de clima aqui. O sensor de clima nos fornece dados importantes do ar, como temperatura do ar e umidade. O sensor de clima é importante para nos permitir levar em consideração as influências atuais do clima na disponibilidade de nutrientes no solo. Depois do display e da haste resistente de aço inoxidável, temos a parte mais importante, que é a cabeça do sensor. Ele contém sensores importantes que medem todos os dados do solo. O componente mais importante é o sensor óptico, que está escondido atrás da tampa de calibração. A espectropia óptica é composta por um sensor infravermelho próximo de um sensor ultravioleta e visível. Isso é usado para medir as diferentes ondas de luz, com ambos sensores enviando para o solo e registrando as reflexões das cores espectrais. Simplificando, os dois sensores funcionam como uma lanterna. Na parte de trás está o sensor de espectroscopia de impedância elétrica. Aqui as ondas elétricas são enviadas para o solo de um lado dos condutores de cobre e os valores são recebidos e registrados para o outro lado. Para uma melhor compreensão, o sensor funciona como uma jukebox. De um lado a música é enviada para o solo e do outro lado você vê se os nutrientes gostam da música e dançam ou ficam entediados no campo. A cabeça do sensor é protegida pela placa de apoio em cima dela. Ao mesmo tempo, ela serve para inserir o sensor no solo com o pé. No total, os 4 sensores fornecem aproximadamente 4.500 pontos de dados em uma questão de segundos, a partir dos quais podemos calcular as concentrações de nutrientes respectivas com a ajuda de nosso algoritmo. É importante notar que nenhum sensor fornece um único valor, mas que todos os sensores são sempre necessários. Portanto, também falamos de uma tecnologia de fusão de sensores. Visão geral do display. Ao clicar na engrenagem, você terá acesso a um submenu com as informações mais importantes. Como mudar um idioma, como conectar o Formlab a um hotspot ou Wi-Fi para transferir os dados medidos para a nuvem, como acessar as informações dos dispositivos, como verificar se todos os sensores estão funcionando corretamente, como ler a chave de registro, o status do software, o ID do dispositivo, se todos os dados medidos foram sincronizados com o servidor, e no caso da substituição do sensor EIS, uma breve instrução sobre como substituir o sensor e registrar um novo. Realização de medições. Aquecimento. Após a fase de aquecimento, o sistema deve ser calibrado toda vez que o Formlab é ligado. Para fazer isso, coloque a tampa de calibração que sela hermeticamente a cabeça do sensor na área dos sensores ópticos. A vedação da borracha preta deve se ajustar firmemente à placa da base, que impede a entrada de luz durante a calibração. Realização de medições, calibração. Para a realização de calibração, tem a tampa de calibração em cima dos sensores. A calibração leva em torno de 40 segundos. Ao final da calibração, você recebe uma mensagem de calibração completa, ou repetir calibração. A calibração corresponde a uma amostra na frente dos materiais de referência que são colocados na tampa. Os materiais de referência têm um valor fixo que não podem ser alterados. A partir dos valores medidos e da comparação com os valores de referência fixos, o Formlab pode sempre ajustar com segurança para o valor neutro.
necessários para que os dados não sejam defeituosos. As medições com dados defeituosos deverão ser excluídos. Mantenha sempre a tampa de calibração limpa e nunca toque com os dedos. Neste caso, a limpeza da tampa de calibração não é possível. Se a tampa ficar muito suja, os sensores serão calibrados com acúmulo de terra nos materiais e a precisão dos dados registrados posteriormente não pode ser garantida. Realização de medições em ação. Após a calibração bem-sucedida, o usuário pode começar a fazer as primeiras medições no campo. Antes de fazer as medições, certifique-se de remover a tampa de calibração. A superfície do local deve estar livre de ervas daninhas e resíduos de plantas. O melhor é fazer isso com o pé. A camada superficial do solo também pode ser removida, até que a camada mais úmida e mais escura seja alcançada. Precisamos da umidade mínima de solo de 5 a 6% para medir, o que pode ser alcançado com segurança dessa forma. Para fazer a medição, a cabeça do sensor deve estar firmemente enfiada no solo. A base da placa deverá estar em contato completamente com a base do solo. Assim estaremos medindo sempre a mesma distância. Pisar ou balançar a manivela várias vezes fará com que tenhamos pouca pressão de contato nos sensores de solo e assim geramos mensagem de erro. Portanto, é importante evitar movimentos desnecessários no Formlab. Se um erro for detectado, não se preocupe. O Formlab o informará. Você tem a opção de aceitar o erro ou repetir a medição. Nós recomendamos fortemente que você repita a medição para obter dados confiáveis sem valores discrepantes. Em seguida, realize mais medições distribuídas uniformemente por sua área. Dessa forma, você receberá dados diferentes do campo para registrar e otimizar as heterogeneidades existentes. A experiência mostrou que precisamos, para um resultado mais preciso, de pelo menos 27 pontos de medição, por área ou zona. Isso permite compensar nas flutuações estatísticas. Se você já tiver uma conexão à internet ativa, durante a medição, seus pontos e dados já serão enviados automaticamente e continuamente para a nuvem. Se isso não for possível durante a medição, o Formlab permite uma memória interna para armazenar até 3.000 amostras. Esses dados armazenados podem ser enviados via Wi-Fi na próxima conexão possível, por exemplo, no escritório. Sistema de detecção de erros. A principal crítica em relação à amostragem convencional de solo é que muitas vezes os erros de medição falsificam o resultado. Muitas vezes não é possível ver posteriormente qual erro ocorreu, em que medida influenciou o resultado e qual seria o valor correto. Não se preocupe, o Formlab é treinado para reconhecer todas as possíveis fontes de erro, relatar esses erros, incluindo a fonte do erro, e pedir que você repita a medição. Mostramos aqui os erros que podem detectar. Erro 3B, calibração ruim. A calibração não funcionou conforme necessário e precisa ser realizada novamente. Verifique que a tampa de calibração esteja corretamente encaixada e limpa. Erro 5. Aro luz foi detectado durante a medição. O sensor pode não estar inserido corretamente no solo. Meça novamente em outro local e certifique-se de que a cabeça do sensor esteja firmemente no solo e que o solo tenha umidade residual suficiente. Erro 6. Sinal incomum dos sensores óticos. Isso acontece quando os sensores não estão devidamente inseridos no solo. Realize a medição novamente em outro local. Erro 25. Sinal de sensor ruidoso. Este erro sempre ocorre quando você mede perto de lugares com forte radiação eletromagnética. Isso pode vir de linhas de alta tensão, antenas de rádio, cabos de energia ou dutos. Realize essa medição em outro lugar, pois essas interferências influenciam no resultado final. Erro 28. Resíduo de vegetação. Os sensores óticos conseguem detectar clorofila para excluir resíduos de folhas como possíveis fontes de erro. Isso também inclui musgo que se forma no solo durante o inverno. Muitas vezes os resíduos não são visíveis a olho nu, portanto limpe o local de medição suficientemente antes. Ao fazer medição em fileira de sementes, sempre mova o sensor o mais próximo possível das plantas para ter o maior espaço possível entre elas para o sensor. Manutenção após as medições. Para o transporte seguro, o Formlab deve ser sempre armazenado em sua caixa de transporte. Apenas aqui ele será suficientemente protegido. Evite deixar a cabeça do sensor suja durante o armazenamento. Verifique que a cabeça do sensor seja sempre limpa antes de guardá-lo. Para fazer isso, a sujeira grossa pode ser removida com a escova fornecida com o aparelho. O resto pode ser limpo com um pano de microfibra e um pouco de água. O pano de microfibra também é fornecido. Isso também protege a tampa de calibração contra a sujeira. Você não deve deixar o Formlab sob o sol direto por muito tempo para evitar o superaquecimento do dispositivo e dos sensores. A calibração deve ser sempre realizada na sombra, sem que o Formlab fique extremamente quente. A calibração em temperatura ambiente, sem flutuações de temperaturas excessivas, é o ideal.
Em caso prático, você tem que fazer a calibração embaixo de uma sombra. Da impossibilidade de encontrar, pode fazer embaixo na sombra de um carro. Substituição da cabeça do sensor e EIS. De vez em quando, pode ser necessário substituir os sensores devido ao desgaste. O sensor EIS, em particular, está sujeito a desgaste devido ao atrito no solo. A dica geral na hora de substituir os sensores é a cor branca ao redor dos fios de cobre, que se desgasta de acordo com o uso. Se a cor estiver desgastada até a extremidade superior, o sensor EIS deverá ser substituído o mais rápido possível. O condutor de cobre também pode ser interrompido antecipadamente por pedras no solo. E se for esse o caso, e você puder ver os arranhões profundos no cobre, o sensor EIS também deverá ser substituído. Um sinal claro também é se o erro 25 descrito acima ocorrer com mais frequência. Antes de substituir os sensores, certifique-se que o Formlab está completamente desligado. Para substituir o sensor, use a pequena chave Allen fornecida para afrouxar os dois parafusos na parte frontal e traseira do sensor EIS. Coloque os parafusos de lado com cuidado e não os perca. Recomenda-se que você use a chave de fenda para retirar cuidadosamente o sensor EIS. Porém, isso deve ser feito com extremo cuidado para não quebrar os conectores. A instalação é feita na ordem inversa. Por fim, confirme a substituição do sensor EIS no submenu que registra o novo sensor. Caso seja necessário substituir a cabeça do sensor completo, proceda da seguinte forma. Primeiro, remova a placa de base metálica. Você pode retirá-lo primeiro espalhando um pouco e depois puxando para cima. Usando a maior das chaves Allen fornecidas, afrouxe os 6 primeiros parafusos ao redor da tampa branca na área inferior do Formlab e os 4 parafusos localizados sob a placa de base metálica. Remova metade da tampa branca e afrouxe a conexão roscada dos 2 cabos. Agora você pode remover a cabeça do sensor. Para instalar a nova cabeça do sensor, proceda na ordem inversa. Certifique-se de que os cabos sejam colocados de forma que não sejam esmagados quando as 2 tampas forem aparafusadas. Os conectores dos 2 cabos são a prova de intercambiabilidade, mas devem ser apertados com firmeza. Na próxima inicialização, a nova cabeça do sensor é automaticamente reconhecida e o ID é salvo. Se precisar de ajuda adicional, leia o nosso manual dentro da caixa de transporte ou a seção de ajuda na web app, ou o nosso número de atendimento ao serviço. Espero que tenha gostado do nosso tutorial. Obrigado por estar aqui.